Rafa aqui, você está no podcast. E seja muito bem-vindo se você ainda não ouviu a gente, mas a gente já está com alguns episódios aí na nossa playlist do YouTube, também no Spotify, então não esquece de seguir a gente lá, de curtir o vídeo se você gostar e também deixa lá um comentário para a gente saber se você está gostando ou não, dê sugestão de nomes ali para ver se a gente consegue trazer, né? E hoje estamos com um convidado aqui muito especial, muito difícil de marcar, agenda lotada, tá bom? Com ele, Pastor Giovanni. Como é que tá, pastor? Tudo certo? Firme, Rafa. Firme? Essa história de agenda difícil aí é meio... Tava complicado, né? É uma coisa meio complexa, mas a gente se ajeitou. Não, o importante é isso, deu certo. Deu nas férias aí, né? Um janeiro que não termina. Exatamente. Hoje ainda é dia 30 e ele ainda insiste em ter mais um dia amanhã. Exatamente. O Natal chega, mas janeiro não acaba. Exatamente. E aí, pastor, como é que tá o senhor? Tudo certo essas férias aí? Graças ao bom Deus, né? Caminhada de fé, junto com trabalho, com tanta coisa bacana acontecendo e começa o ano e um monte de coisas novas vem e é isso aí. Vamos pau na máquina, vamos trabalhar, fazer acontecer. Para só no final, né? Só no final, só no céu quando for descansar. Amém. Até lá a gente tá na luta, lá, né? Vamos ralar. Mas o senhor já voltou a trabalhar? Tudo a rotina normal? Tudo normal. E Domingo agora volto às atividades de rotina na igreja. Boa. Durante a semana retomam também as atividades dos ministérios, então um monte de coisa acontecendo e a empresa não para, né? Não, imagina, essa aí não para, né? Mas falando um pouquinho do projeto, né, que o senhor toca aqui, juntamente com os casais, mas também tem uma iniciativa muito massa que o senhor começou ano passado, que foi o Devocional com os Homens, né? Como é que tá sendo assim? Como é que surgiu isso? Então, cara, essa expectativa de um acompanhamento com os homens é uma coisa que a gente já tem há algum tempo, né? E tem uma diferença, né, na forma de você trabalhar com um homem adulto, que lida com muita concorrência na sua agenda, no seu tempo, em tanta coisa que tem que acontecer, mas ao mesmo tempo demanda muito, né, de um cuidado, de um acompanhamento, porque a gente tem muito lobo solitário, né, muito homem que se vira sozinho, dá seu jeito, se abre pouco, né, discute pouco com a família as lutas que tem, e criar esse grupo de conexão era um desejo que eu já tinha há algum tempo. E aí, no meio disso tudo, veio a ideia da gente trazer para a nossa comunidade, para a nossa igreja, o Ministério Cada Homem um Guerreiro, né? Ele é um ministério de discipulado, né? Costumo dizer para as pessoas que é um negócio muito legal porque não tem nada de místico ou mágico, só tem algo extremamente poderoso e impactante, que é a Bíblia. Amém. Então, parte de um princípio muito simples, que é você ter encontros regulares para que esse discipulado possa acontecer e sempre a partir de um pilar objetivo, né? O homem, ele gosta muito de ter coisas concretas, né? Que ele possa colocar em prática na vida. Então, Cada Homem Guerreiro é um ministério que está presente em 27 países já. Eu tenho contato com um trabalho que vem sendo feito já há 2 anos e daqui a pouco vai fazer 1 ano que a gente está trabalhando com ele aqui na IBB e tem sido muito frutífero, muito legal. Então esse é um projeto que Cada Homem um Guerreiro não foi um nome que surgiu aqui, mas é um projeto já... Isso mesmo. Havia todas as igrejas assim. É um projeto que já está funcionando no Brasil há alguns anos. Ele foi criado nos Estados Unidos pelo Lonnie Berger. E lá ele fez um trabalho, né, que é fruto... Ele é um missionário, né, ele trabalhou na Cortina de Ferro na Romênia. Então, um cara que tem uma experiência de vida, assim, prática muito grande. É um pastor, né, que tem um ministério de longa data. E ele entendeu que o discipulado, o ensino bíblico que ele aplicava, ele não era tão efetivo para homens em específico. E aí Deus foi trabalhando a vida dele e deu a ele a instrumentalidade de organizar esse material, né? Cada Homem Guerreiro, basicamente, ele vai partir de 3 princípios, né, fundamentais assim, para o homem desenvolver, que é o material, ele vai contar uma história, ele vai aplicar princípios e ele vai deixar um dever de casa para o cara cumprir. E ele vai desafiar o homem em vários aspectos, né, do relacionamento, da conexão com a família, com os filhos, com a esposa, com o próprio caráter. E a partir disso vai desenvolver uma maturidade, né? Então são alguns livros e o bacana é que o material trabalha muito formação de liderança.
Então, todo mundo que faz é incentivado de forma muito contundente assim a ser o líder da sua casa e, naturalmente, ser o líder dentro da sua comunidade de fé e desenvolver essa maturidade, né, da caminhada. Isso é massa porque a gente vê isso, por exemplo, até nos pequenos grupos que a gente tem aqui, né? Tanto com os adolescentes, nem tantos adolescentes, os adolescentes costumam falar mais, né? Os meninos e tudo, mas quando a gente vai ali mais para os jovens é difícil se abrir assim. Eu confesso, para mim às vezes é muito difícil até me abrir por alguma situação e tal. E o legal do pequeno grupo é que ele proporciona isso, porque de repente você vê alguém que está passando por alguma coisa que você está passando também junto, ou já passou, e pode criar esse vínculo ali do tipo, opa, alguém que eu posso trocar uma figurinha e ajudar nisso, né? Porque pra gente é mais difícil mesmo ter essa atitude, né? Para o homem, cara, não é simples. Diria para você que 90% dos homens eles têm essa característica de se expor menos e guardar para si e tentar resolver sozinho as coisas. Quando você vai para um grupo, discipulado não é invenção nossa, né? É uma coisa que está presente nos primórdios da igreja lá. Jesus, o que ele fez com os discípulos foi discipular a turma. Basicamente, o nome não é à toa, né, cara? Esse nome ele vem de uma ação prática assim, que Jesus fez com eles. E com o grupo, a gente tem 2 princípios, tá? O primeiro deles é que esse grupo, ainda que ele seja um grupo que pode evangelizar as pessoas, mas ele é um grupo de construção de relacionamento. Perfeito. Então, quando a gente começa o grupo, não entra novas pessoas naquele grupo específico que começou. E ali a gente vai ter uma jornada de 9 a 10 meses de caminhada juntos. E cria esse vínculo. Exatamente. E dentro desse grupo, não tem nada de oculto ou secreto, mas existe um pacto, um compromisso que a gente assume no grupo. Eu posso falar para as pessoas aquilo que Deus falou comigo, mas eu não posso falar para as pessoas daquilo que Deus falou com o outro irmão do grupo. Perfeito. Até para ter essa questão da própria privacidade, Exato. né? Alguém quer abrir algo que, de repente, ela não sente nem segura para falar com uma pessoa muito próxima. De repente, abre para um grupo e, de repente, aquilo ali vazou e fica um negócio chato, né? E veja, de novo, né? Não tem nada de sociedade secreta, não tem nada disso. Mas é muito simples, porque o que a gente procura? Poxa, eu vou ter um grupo, eu vou estabelecer nesse grupo um relacionamento de confiança entre aqueles homens, que naturalmente não existe, salvo aqueles que já são muito amigos e íntimos, mas às vezes essa amizade, essa intimidade, ela é delimitada por algumas áreas. A pessoa é muito amigo, muito íntimo no futebol, na parte social, mas na hora de abrir o coração, de falar das lutas, das dificuldades que está passando, a pessoa não se abre. Então, quando a gente vai fazer, a gente apresenta tudo, pede um compromisso com as pessoas e tem um ato simbólico, tá? É simbólico, mas eu acho que ele é muito relevante. Lá na página 22 do primeiro livro, você tem que assumir um compromisso e assinar aquele compromisso. Ah, legal. Então, você vai assinar o compromisso que você vai guardar sigilo sobre aquilo que as pessoas falarem no grupo. Isso não quer dizer que se você chegar em casa e, poxa, você foi extremamente impactado, como várias vezes, tá? Homem também chora, acredite. E eu estou vendo isso a cada dia mais, tá? O cara abrir o coração e derramar lágrima na frente do grupo de um monte de gente. O cara grandão, brabão, etc. E, cara, o coração do cara tá precisando ser tratado. E ele encontrou um lugar para deixar Deus tratar a vida dele. Então isso não quer dizer que aquilo que aconteceu com ele não pode chegar em casa e abrir o coração para a esposa e falar, poxa, hoje eu me dei conta de como eu tenho sido negligente com você, por exemplo. A lição, eu ouvi uma frase de um dos caras, e aí preserva o sigilo, óbvio, né? Mas que foi muito interessante. Ele olhou para mim e falou assim, ô pastor, que dia que nós vamos parar de apanhar? Porque o negócio aqui é só porretada na gente. Não para, depois que sair daqui vai continuar. E aí eu achei muito legal, porque eu falei, cara, você entendeu, né? Porque a gente foi chamado e criado por Deus com uma responsabilidade diferente. Né? E isso nós não podemos abrir mão. Né? E aí a gente vai ver, né? O fato da sociedade ter flexibilizado tanta coisa, né? Eu não sei se todos vão concordar com o que eu vou dizer, tá? E de boa também se não concordar, isso a gente vive numa pluralidade de pensamento, de opiniões, e tudo isso tem que ser sempre respeitado. Mas a sociedade ela tem uma característica terrível, que é o seguinte, a partir do momento que ela não consegue lidar com um problema, ela normaliza o problema para que ele se torne mais aceitável. Então, muito do que a gente tem vivido hoje é porque
ao não ter competência para lidar, e essa competência não é nossa, é justamente o esvaziamento da presença de Deus nas pessoas, né? Mas o fato de não conseguir lidar com os problemas fez com que a gente fosse normalizando e tornando cada vez menos impactantes certas posturas que perante a Bíblia elas são reprováveis e perante a própria sociedade durante muito tempo ela foi reprovável. A gente vai tornando isso cada vez mais doce, né? Mais suave, para poder se acostumar e dizer, pô, vamos sofrer menos. Então, os problemas, né? Eu trabalho com o Ministério de Famílias há muitos anos, né? E eu me achei trabalhando nisso, né? Depois eu conto um pouco da história aí do ministério, do chamado, né? De como... Mas por algum motivo Deus decidiu dar uma família grande, né, cara? E eu acho que ele queria, né, me passar no esmeril aí, na lixadeira, né? para poder... Mas eu sou muito feliz com o que eu faço, né? Eu gosto muito de trabalhar nessa área. E no meio dessa caminhada, foi revitalizante para mim esse encontro com o Ministério de Homens. Porque eu trabalho muito com casais, com famílias e tal, mas eu senti essa necessidade de fazer algo que pudesse agir frente aos problemas antes que eles tomassem a proporção. Só para vocês entenderem assim, o que acontece na caminhada ministerial. Muitas vezes a gente é chamado como bombeiro, cara. A parada já pegou fogo, incêndio, né? Já pegou fogo, o negócio já está lascado. Assim, o problema já está estabelecido na sua totalidade, quase. E aí eles resolvem pedir ajuda. Mas pede ajuda, quando você olha, só tem caco no chão. É uma situação bem mais delicada até para ajudar, né? Muito, muito, muito. E a gente, na caminhada, você vai, né? Quem restaura é Deus, quem cura é Deus, quem transforma é Deus. Nós somos meramente pequenos instrumentos na mão dele. Perfeito. Para tentar ajudar. Mas às vezes é um pouco até, assim, eu demorei um pouco ao longo do tempo a assimilar melhor quando eu perdi a batalha. Tipo, quando um casal vai lá e assina um divórcio, quando um pai não consegue se reconciliar com o filho, você se sente parte derrotada no processo, né? Aquele sentimento de falha, assim, tipo, pô, o que será que eu poderia ter feito, né? Aonde eu não ajudei que talvez eu pudesse, né? E no meio dessas crises, assim, que eu acho que são naturais e são importantes para o desenvolvimento da fé, né? Sim. Jesus nos ensinou, né, que a gente nunca conheceria Deus na sua totalidade, né? Que cada dia de manhã eu tenho que acordar disposto a aprender mais de Deus. E quando a gente entra nesses processos é bem relevante porque faz a gente tentar aprender um pouco mais. E no meio disso minha ficha foi caindo e o cotidiano, e lógico, a bênção de poder contar com outras igrejas, outros irmãos em Cristo. E aí eu falei, cara, lógico, eu preciso trabalhar com os homens. Esse processo do ensino, do discipulado, da caminhada. Por quê? Friamente analisando, tá? Pega a população carcerária, não só do Brasil, do mundo. Ela é o quê? Predominantemente homens, masculino. Se você olhar as tragédias que acontecem, 99% delas foram causadas por homens, sexo masculino. Se você for olhar os dramas familiares, e aí eu falo para você de uma caminhada, né, que esse ano, em abril desse ano, vai completar 20 anos de caminhada no ministério. Né? Bastante tempo. Então, assim, eu diria para você que em praticamente todos os casos que de alguma forma eu pude atender, colaborar, participar, todos eles de alguma maneira, ou a omissão do homem, ou a agressividade do homem, ou a falta de caráter do homem, foi a base para o problema se estabelecer. Não que a culpa, e entenda bem, né? Sim. De novo eu vou ouvir um monte de gente escrevendo ali, pô, vamos parar de bater em nós, né? Mas assim, a pegada de que, ou pela ausência do homem, né? Tem um livro muito legal chamado Silêncio de Adão, você já ouviu falar? Não ouvi falar. Faz uma reflexão bem interessante assim, né? A gente malha Eva porque aceitou a oferta, né? Mas cadê Adão naquela hora? Pois né? né? Onde ele está, né? Cadê o cara, né? Então, assim, a ausência, a indiferença e às vezes, em alguns casos, e não dá para extinguir isso também, né? A falta de caráter mesmo, né?
da pessoa tá presente, cara, em quase todos os processos de complicação de relacionamento. E aí foi nessa hora que a minha ficha caiu, que eu falei, pô, eu preciso ajudar a minha igreja, a minha comunidade a desenvolver isso. E a gente começou com um grupo experimental, e esse grupo eu escolhi, dei a oportunidade para um grupo X de pessoas, e dentro desse grupo X, um X-3, X-4 toparam, e a gente construiu ali um primeiro grupo para desenvolver, para fazer esse laboratório, né? Eu fui fazer o treinamento de implantação desse material, desse ministério. Fui lá em Curitiba, na Igreja Batista do Bacaxeri. Fui participar do congresso, treinamento. Tenho um grande amigo lá que está muito imergido nesse trabalho todo. E ele foi uma das pessoas que me ajudou muito nisso, né? O nome dele é Alisson. Dá para contar uma história, nós dois. A gente é amigo há 22 anos, né? Alisson, eu vou avacalhar com você, tá? Primeiro dia que eu vi esse cara, ele passou na porta de uma igreja batista ali no Pantanal, e ele estava fazendo mestrado, né, na universidade. Ele passou bêbado, tinha tomado umas biritas. Tava regulado. Tava calenta, mas sóbrio o suficiente para conversar com a gente. Perfeito. Mas parou na porta, olhou, né? E aí perguntou para um irmão nosso, um queridão nosso que Deus chamou para a glória ano passado, e perguntou para ele, o que está acontecendo aí? E eu estava ministrando louvor, eu tocava, né? Ou tentava tocar, né? Mas eu estava lá ministrando, e o que está acontecendo aí? Ele falou, vai ter um culto de jovens aí e tal. Eu trabalhava com a juventude ali, né? E aí ele falou assim, pô, legal, gostei. Amanhã eu venho aí. Aí eu fiquei olhando de lá, vi, né? Aí fui falar com o Edevar, que é esse queridão nosso aí que partiu ano passado. E aí eu parei lá, fui lá olhar e vi ele saindo e tal. Eu falei, Edevar, quem que é? Um rapaz aí que passou e tal, mas ele falou que não ia entrar, porque ele falou, não vou entrar porque eu tomei uma cerveja, eu não quero... queimar se eu pisar na igreja. Eu não quero entrar aí fedendo a cerveja, entendeu? E aí ele pegou e saiu. E o Edevar falou comigo e eu falei, pô, será que ele volta? Não sei, né? Vamos ver, né? Quem sabe ele volta. E no outro dia, não é que o cara apareceu? Voltou de palavra, viu? Voltou, um cara de palavra. Nordestino, raiz de palavra, assim. E aí, pô, dali pra frente uma história muito legal. Quem sabe numa outra oportunidade a gente conta um pouco. Mas esse cara, eu tive a oportunidade de caminhar com ele, discipular ele 1 ano e meio. Massa. E a gente trabalhava, ele foi trabalhar no mesmo prédio que eu trabalhava, e na hora do almoço a gente reservava alguns dias na semana para estudar a Bíblia juntos. Muito massa. Foi uma experiência Devocional bacana. cria esse vínculo mesmo assim, né? Total. Isso aí eu tô falando lá de 2003. Faz um tempinho. 2002, acho, para ser mais exato. Passou já. Né? Não parece, eu sei que eu sou um cara bonito, parece que não tenho toda a idade que eu tenho, mas... Já 2002 já faz uma carinha. Já tem uma rodagem aí já. Não, e é engraçado, porque quando o senhor fala assim, em questão, 2002 eu devia ter o quê? 8, 9 anos, mas ainda é algo muito próximo, assim. Mas quando eu tô começando com os adolescentes, às vezes eu esqueço disso. E às vezes vai lembrar de alguma coisa, não, porque lá em 2005, não sei o quê, daí assim, Rafa... Eu não nasci em 2005. Eu não era nem nascido, eu falo, caraca, o tempo tá passando muito rápido mesmo. Mas, pastor, o senhor falou algo bem legal ali, que... a questão das vezes as famílias ou até mesmo o homem vir procurar uma ajuda quando tudo está pegando fogo, né? E ter esse tempo de devocional também, né? Ter esse grupo é uma forma preventiva até de evitar que aquilo ali aconteça. Ou seja, vamos ter um grupo aqui para a gente caminhar junto, aprender mais da Bíblia, para que a gente talvez não precise chegar até aquele ponto de ter um problema para procurar algo, né? E como que isso se dá? Porque assim, né? A questão, quando a gente vai falar da questão de uma postura de homem, né? Hoje, se a gente falar isso assim, ela meio que se deturpa um pouco, né? Porque a masculinidade que é ensinada pelo mundo é muito diferente da masculinidade aquela que Deus proporciona pra gente, que nos dá responsabilidade, né? Então, que tipo de coisas assim, práticas assim, a gente pode ter nesse discipulado e tal, o que a gente pode até mesmo trazer para nossa vida? De repente tá alguém aqui escutando e, o que eu posso fazer para buscar realmente essa orientação de Deus e ser um homem segundo a palavra, né? Como ela determina que eu seja. Legal. Você sabe que a gente não consegue se desconectar do meio que nós estamos vivendo. Né? Então, assim,
nós, né, eu tenho 45 anos, a minha geração, ela foi criada com um padrão de masculinidade já descompensada daquilo que biblicamente deveria ser, mas, e veja, né, dentro da própria igreja, ok? Porque a gente prezava muito pelaquela postura dura, firme, bravo, que não erra, né? Que não sabe pedir desculpa e etc. Eu sei que muita gente tem na sua história familiar digitais e impressões muito fortes desse modelo. E é inegável que a gente reproduza e que a gente reproduz o comportamento que vieram dos nossos pais. Sim, tu foi ensinado muito tempo por aquilo, tu vai acabar repetindo isso em algum momento. A gente, de alguma forma, foi, né, colocado numa forja que foi colocando aquilo, e isso foi estabelecendo para a gente um critério de julgamento do que é certo, do que é errado e etc. A questão toda é que mesmo dentro da igreja, esse padrão que foi influenciado pelo meio social, ele criou a ideia para as pessoas de que a Bíblia é machista. E com toda a tranquilidade, tanto teológica quanto sociológica, eu digo para você que o que a Bíblia não é ser machista. Isso não é a Bíblia. A Bíblia não é machista. Muito pelo contrário. A Bíblia chama a responsabilidade do homem para cuidar da mulher e dar a ela a sua vida como Cristo deu para a igreja. Então, já começa a partir daí. Porém, quando a gente tem algo muito rígido e muito duro, a tendência é o quê? Então vamos para o outro extremo. E a gente passa a ter um problema de desconstrução da masculinidade, e aí não só da masculinidade bíblica, mas da masculinidade histórica que nós tínhamos. Aonde você vai cada vez sair de casa mais tarde, a dependência dos filhos em detrimento aos pais, tanto no pilar econômico quanto no pilar emocional. Uma geração de mulheres que talvez não conseguiu entender como preparar os seus filhos para dar sequência e construir outras famílias. Então, a gente tem um termo na psicologia que chama aliança perversa, que é a aliança geracional, onde você não corta o vínculo no estágio que o vínculo tem que ter. Então, vamos lá, né? Todo filho se casa com a mãe. É assim que funciona. Porém, vai chegar uma hora que esse filho tem que se casar com outra mulher. Mas a mãe precisa entender que ela não vai perder o afeto, o cuidado e o amor de mãe, mas aquele amor que antes era absoluto para ela, ele passa por um processo de transformação. Então, há uma complexidade muito grande nisso, Rafa. Não tem uma receita de bolo simples, mas tem algumas coisas relevantes que a gente deve fazer. A primeira delas é olhar para a nossa história. Honestamente entender quem nós somos. A nossa história familiar, como é que eram as relações dos nossos pais com os nossos avós, com os tios. Quando você para e começa a olhar um pouco da sua história, e estando aberto realmente, né, a fazer uma autocrítica, você começa a perceber que alguns comportamentos que você não tem porque você construiu eles, você tem porque você os adquiriu. A pergunta é, será que eu adquiri algo que deve ser repercutido para frente? Faz sentido? Ou não? Ou peraí, isso daqui representa um pensamento do momento, da época, da instrução, seja ela acadêmica, espiritual, que os meus pais tinham, né, e etc. O que eu carrego disso? Então, esse é o primeiro aspecto, é fazer esse olhar. Esse olhar, quando você consegue, né, honestamente fazer ele, te confesso que a maioria das pessoas sente a clareza de quanto ela foi influenciada pelo seu passado, pela sua história. Aí a gente tem duas escolhas nisso. Bom, ok, eu vou continuar sendo assim, ou não, peraí, o que eu posso fazer uma revisão no meu hardware aqui e dar um update nesse software, né? Como nós dois somos da área de TI, a gente pode
também navegar um pouquinho por essa perspectiva. Dá para entender melhor. O pessoal não sei, mas a gente vai conseguir entender melhor. Mas eu costumo brincar isso, inclusive, no discipulado. Eu uso essa expressão para eles. Cara, o software que veio de fábrica, talvez ele vai ter que ser revisto. Né? Essa é a questão. E aí, quando você faz isso à luz da palavra de Deus, você consegue equalizar e compreender. E aí, até para que ninguém entre em crise, Deus te criou com um temperamento, com um jeito. Isso daí, uma grande parte dele veio de fábrica, no processo de criação. Tem gente que é mais agitado, tem gente que é mais calmo, tem gente que é mais introspectivo, tem gente que é mais expansivo. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Característica, Deus nos criou assim. A gente parar e olhar para todos os personagens bíblicos, para toda a história, você vai identificar claramente, né? Se alguém gosta disso, não tem problema, tá? Mas eu brinco que é signo de crente, né? Ai, eu sou fleumático. Esse dá um corte, hein? Eu sou sanguíneo. Esse dá um corte. Tu é o que, Geleno? Hã? Tu não sabe? Ambonati, tu quer chutar algum aí? Sou leonino. Tu é leonino? Boa. Eu sou leonino. Mas assim, eu brinco que a galera, durante uma época a gente falou muito sobre isso, né? Inclusive eu tenho umas 3, 4 pregações que eu fiz hoje, usando um pouco dessa temática, tá bom? Então eu tô falando de mim mesmo, sem jogar pedra nos outros. Não, tá tudo certo. Então assim, os temperamentos que nós temos, né? Deus nos deu, Deus nos criou assim. E são características necessárias para o desenvolvimento do reino. Claro, até porque se todo mundo for, imagina se todo mundo fosse super falante. Exato. E aí? Então, a gente precisa respeitar isso. Mas eu sempre, aprendi isso, né, há muitos anos atrás, mas tenho que todo tempo voltar e falar para mim mesmo sobre isso. Por quê? O meu temperamento, ele não pode ser maior do que o caráter de Cristo na minha vida. Perfeito. Então, isso daí não cabe. O meu temperamento que eu tenho, eu sou colérico e sanguíneo, que ainda tem a parada do temperamento predominante e o secundário. Tem os ascendentes aí? Tem o ascendente, o descendente, tem a galera toda. Porque ninguém é 100% uma coisa. Você conjuga características, ok? Então, assim, eu tenho esse temperamento, né? Quem convive comigo sabe que eu sou um cara mais agitado para resolver as coisas e tal. Mas isso é característica que Deus decidiu me dar, porém, isso não é desculpa para me ser mal educado com ninguém, perfeito. Para ser insensível, né? Ao mesmo tempo, também para não fazer uma forcinha para tentar olhar o lado do outro. Então, não precisa você, se é colérico, né, virar alguém que só fala assim, baixinho, e tem medo que vai ser mal. Não, é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Eu tomo muito cuidado, porque às vezes quando eu começo a falar, as pessoas podem achar que eu tô bravo, que eu tô brigando. Mas não, é do jeitão. É o tom de voz da pessoa. É do jeitão. Parece. E ok. Mas se eu percebo que isso pode estar levando alguém a se sentir de alguma forma atingido, ofendido, etc., eu preciso rever. Então não é uma licença para matar. Lembrando do filme, né? Então assim, não é uma licença para matar, pô. Mas é uma compreensão de que essas características elas existem. E o que isso tem a ver com o discipulado? Tem tudo a ver, cara. Porque dentro do núcleo familiar, você dificilmente vai ter as pessoas, todas elas com as mesmas características. E é muito difícil a gente fazer o jogo do equilíbrio entre as características, as personalidades e os temperamentos. São 3 coisas complexas para achar o ponto de equilíbrio. E dá para dar uma piorada significativa, que é o quê? A gente se transforma o tempo todo. Eu, hoje, Giovanni, 45 anos, não sou o mesmo Giovanni de 30. Meu nome é Giovanni com J, tá? Não sou o mesmo de 30. Que já não é mais o mesmo que era com 20. Que não era o outro com 20. Ok, só que você imagina, já é difícil eu conviver comigo mesmo com as próprias transformações que eu tô tendo. Perfeito. Aí vai agora junta. Terceiro. Pô, agora tem um segundo que é a tua esposa. Entendeu?
Aí tem um terceiro que entra um filho, uma filha. No meu caso, o raio pegou, veio 2 de uma vez. Aqui foi a surpresa, né? Total. Entendeu? Então, assim, como é que você equaliza isso? É desafiador, muito desafiador. Até porque os filhos também vão ter as suas próprias características, que aí pode ser uma mistura, né? Aí do senhor, da sua esposa, e aí também vão ter outras vivências, que são outras experiências, e você também tem que ajudar a conduzir tudo isso, né? Então, realmente é algo bem complexo, assim, um núcleo familiar, assim, né? Exato. E dá para botar mais uma coisa que complica um pouco além do que a gente já falou aqui, que é o tempo em que vivemos. Nós julgamos as coisas, Rafa, a partir das experiências e das convicções que nós fomos formatados, que a gente criou elas. Perfeito. Ok? Só que esse conjunto, ele também é mutável. Em 1994, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, imagina, né? 14 anos, comecei a trabalhar num banco. Então, quase já nem tinha internet direito, né? Já não existia internet, rapaz. Eu usei telex, não existia internet nessa época. Logo na sequência eu aprendi a usar BBS, que era uma outra coisa aí que os coroas que estiverem vendo, talvez algum deles lembre do que se trata. Mas assim, a gente tem uma perspectiva de como a gente foi formado e um conjunto de regras e valores que nos acompanharam ao tempo. Hoje, aquelas coisas que, por exemplo, na minha época eram extremamente ofensivas de ser ditas, para o nosso tempo elas são extremamente naturais. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falasse com meu pai, com meu avô, o cara, qual era a resposta? Você sabe, não? Não. A resposta era assim, ó, quem tem cara é cavalo. Essa era a resposta. Diferente. Completamente diferente. Outra perspectiva. Então, a gente precisa fazer o diálogo também com o nosso tempo e com a geração do nosso tempo. Por que as pessoas usam um termo que eu não gosto, tá? Eu não gosto mesmo. O aborrecente. Cara, já tem os trabalhos todos naturais que você vai ter que lidar. Se você ainda rotular, cuidado com o rótulo. Entendeu? Tem os problemas com rótulos ficam mais bonitos, né? A gente fica com mais aconchegante, né? Tem isso, tem aquela síndrome da A, B, o C. Eu não estou dizendo que não exista, tá, gente? O problema é quanto a gente quer acomodar as coisas dentro disso para não enfrentar os reais problemas. Por quê? Porque toda criança que nasce, ela tem uma missão até os 6 anos de vida. Você sabe qual é? A missão da criança? Não. Se matar. Tu tem que impedir todo o tempo. Exatamente. Perfeito. A criança, ela nasce e até os 6 anos de vida, ela quer se matar. Que é dedo na tomada, subir onde não consegue. Ela vai subir onde não consegue, ela vai meter a mão na boca de um cachorro, de um pitbull. Ela quer se matar? Não tem a noção do perigo. Não tem noção nenhuma. Então, assim, o diálogo com o tempo que você está vivendo é importante. E aí, a gente vai graduando de fase, né? Qual que é o desafio? Nós não fomos treinados para isso. Uma frase que eu ouço muito no discipulado e que essa frase é uma das coisas que me falam assim, foco e vamos seguir a missão daquilo que a gente foi chamado para fazer. As pessoas dizem assim, vários, tá? Não vou arriscar dizer para você, eu não gosto de... Todo mundo diz, eu não gosto de palavras totalitárias assim nesse sentido. Mas assim, a grande parte diz assim, se eu tivesse ouvido isso antes de casar, eu teria evitado muitos problemas. Um cara virou para mim e falou assim, se eu tivesse tido esse treinamento, antes de me casar eu não teria me separado. Eu teria casado com a mesma mulher até hoje. Ok, eu errei, a gente errou, ela errou também, hoje eu estou no 2º matrimônio, mas eu vou fazer de tudo para que isso nunca mais aconteça. Mas eu tenho consciência hoje, olha a frase da pessoa, eu tenho consciência hoje que se eu tivesse sido exposto à Bíblia da forma com que a gente está vendo aqui, eu teria entendido muito melhor e talvez eu não tivesse me separado. Não, e isso é um negócio muito doido, assim, porque realmente a pessoa, ela entendeu aquela mensagem, assim, né? E até o quão benéfico é você andar com pessoas que têm o mesmo propósito que você, né? Porque vocês vão ter as mesmas conversas, você vai ter um conselho, né? Porque muitas vezes, tipo, hoje lá fora você fala, tô com tal problema, mano, larga isso aí, desiste. Porque é o quê? Aquela coisa do... Faça o que te faz feliz, né? Você tá te fazendo mal, vai o que te faz feliz e tal, né? Obviamente, né? Aqui a gente tá falando de casos e casos, e cada caso vai ter sua, né? Sua característica. E perfeito, né? Ninguém é igual a ninguém. Isso, perfeito. E tem situações que vão
pedir medidas diferentes também. Então, aqui eu tô falando de um caso, vamos botar assim, de uma questão mais genérica, assim, né? De algumas situações. E você andar com pessoas que têm o mesmo propósito que você, vai vir um conselho ali que tu fala, poxa, essa pessoa é uma pessoa que busca Deus. O conselho não tá vindo de um coração duro ou de um lugar onde é só uma opinião de alguém, né? Um próprio intelecto humano, tipo, vai fazer o que te faz feliz, mas é algo que pode realmente estar vindo de Deus e andando junto e acompanhando. E quantos problemas são evitáveis com isso, né? E tem um outro detalhe que é bem importante. O quanto os problemas são comuns. Porque uma das coisas que a gente bota em mente, e eu digo isso para vocês porque tanto eu já fiz muito essa leitura, tá? Hoje ela me afeta menos quando eu enfrento algum problema, eu não fico tipo, pô, será que tá acontecendo só comigo? Eu sempre penso, pô, alguém já passou por isso, deixa eu ver quem passou para ir atrás para ver como é que resolve. E no trabalho eu penso muito isso. Quando eu tô fazendo algo no trabalho, eu falo, cara, isso aqui tá muito difícil. Não é possível. Peraí. Alguém já passou por isso. Alguém já passou. Perfeito. Alguém já passou. Né? E eu acho isso muito bacana porque tira a gente de uma visão de comiseração. Ah, é só comigo, coitado de mim, né? O diabo tá me perseguindo, né? Etc, né? Falando no meio gospel, né? A gente quer botar tudo a culpa no diabo, né, cara? Mas aí já é outro assunto. Depois a gente fala sobre isso. Mas assim, nessa perspectiva, a pessoa ela vai estar num ambiente onde ela vai ouvir histórias e ainda que ela não compartilhe, porque o cara não é obrigado a falar, tá? Sim. O cara tá no grupo do discipulado ali, tem pessoas que por suas características, assim, falam muito pouco. Mas o cara tá ali e às vezes no particular ele fala, poxa, tô passando a mesma situação que ele. Né? Ou até, para surpresa, abre isso na frente de todo mundo e fala, poxa, olha, tô passando por isso daí. Quando você está num ambiente desse, você começa a perceber que os problemas não são só seus. Por isso que eu acho tão valoroso a comunidade, a igreja, o corpo de Cristo. Né? Essa koinonia, essa comunhão que a gente constrói aqui. Porque isso te permite conhecer perspectivas de pessoas que estão buscando a direção de Deus para suas vidas, que estão lutando por um conjunto de valores, de princípios comuns, ainda que a gente não consiga cumprir todos eles, mas a gente está lutando, né? A gente olha para a Bíblia, né, e fala, poxa, é isso aqui que eu quero acertar, eu quero tentar acertar. Então a gente fala sobre um panorama comum de reflexão, que é a palavra de Deus. Quando você está numa comunidade assim, e você tem a oportunidade de conversar com outros pais de adolescentes, você vai perceber os desafios. E talvez você vai perceber, inclusive de forma tanto à frente da fase que você se encontra, quanto anterior à fase que você está, quais são os erros e os acertos cometidos. E como você pode agir intencionalmente para evitar a potencialização daqueles problemas. Eu vejo muito isso com os adolescentes, assim, né? Que é bem o que o senhor falou, os problemas eles são cíclicos, vão se repetir. Às vezes a gente conversa com algum adolescente e fala, cara, eu passei por isso aqui, ou um amigo também já passou por isso aqui, e aí tu vê isso acontecendo ali, e depois quando é um pouquinho mais velho ali, de repente, início, novos casais ali, tu vê, pô, no início eu também passei por isso aqui, então é realmente isso, né? Os problemas não são exclusivos nossos, né? Exato. Eles vão acontecendo porque, enfim, são pessoas e isso cria pra gente, cara, um negócio muito legal. Muito legal. Que é você saber que você pode contar com pessoas para te ajudar. E no discipulado, o valor que isso imprime para as pessoas é segurança. A gente hoje está com 6 grupos acontecendo. O primeiro grupo está indo para a fase final agora. Desse grupo já nasceram novos líderes. Novos líderes estão sendo encaminhados para fazer. vai expandindo, né? E você vai criando uma rede que é incrível. Algo que eu digo para você. Eu até imaginei que talvez isso pudesse acontecer, mas eu não criei grande expectativa. Mas na própria liderança ali, né, da Pastor Jonas, a turma toda, Guilherme, né, Pastor Dario, a gente que tá caminhando, o quanto a gente tem sido surpreendido, porque hoje, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que quer começar o discipulado. E a gente vai conseguir começar, tá? Você que está aí na expectativa, a gente vai conseguir começar outro grupo agora em breve. Mas assim, a gente tem fila de espera. Olha só que massa. De homens. Barbudo.
entendeu? Broncão, brabão. Também quero viver isso aí, ó. E, poxa, o cara tá vendo o feedback que ele tá recebendo das pessoas, o testemunho, aquilo que ele tá ouvindo. E, de novo, né, preservando sempre o sigilo das pessoas, né, a descrição e etc. Só um adendo, né? Todo mundo que trabalha comigo, eu sempre digo assim, ó, nós somos o ministério dos bastidores. O que a gente faz não aparece. E não pode aparecer. Eu não posso fazer propaganda que eu estou atendendo fulano, beltrano, ciclano por semana. Não cabe. O meu ministério é do bastidor, né? Eu já fui o cara do ministério lá da frente no sentido da música, disso, daquilo e tal. Eu gosto, eu acho legal e tudo. O meu ministério, às vezes, de frente com a pregação, bacana, coisa que eu amo fazer, gosto muito e tudo. Mas o ministério que hoje ocupa a maior parte do meu tempo, ele é um ministério extremamente discreto, que não aparece. E ele vai continuar não aparecendo nesse sentido, porque as pessoas já têm a vida tão machucada, elas não podem ser expostas. Então, nessa perspectiva, e respeitando isso, mas assim, só citando para vocês, no último mês ali, novembro, né, antes de chegar ali dezembrão, que vira aquela correria, mas eu fui procurado por 3 esposas de homens que estão nesses grupos. E todas as 3 correram lágrimas. De verdade, sem baratear as emoções aqui, de verdade. Mas eu até fico emocionado. E essas 3 pessoas que me procuraram ali entre o meio e final de novembro para dezembro, disseram assim, pastor, meu marido já é outra pessoa. Olha só. Uma delas falou, eu nunca vi meu marido pegar a Bíblia para estudar. E meu marido faz a lição do discipulado toda semana, pastor. E isso daí eu vou dizer para vocês, não tem preço. Isso é dar sentido verdadeiro ao nosso chamado para a propagação do Evangelho. Isso faz um efeito cascata na vida das pessoas. Porque esse cara, sendo confrontado, forjado pela palavra de Deus, ele vai alterar o comportamento dele. Ele vai parar de ver pornografia. Ele vai parar de ser agressivo com a esposa. Ele vai parar de dar jeito no jeitinho no trabalho. Perfeito. Ele vai parar de querer tirar vantagem dos outros. Ele vai entender que a comunidade precisa que ele participe, que ele colabore, que ele oferte, que ele doe o tempo dele. Ele vai entender que as dores e as lutas que ele passou são um ministério aberto na vida dele para que ele ajude outras pessoas, porque ele foi ajudado. Isso é o verdadeiro avivamento. Perfeito. Essa mudança de vida que... Isso é o verdadeiro avivamento. E que vai alcançar não só a família dele, mas pode alcançar outros familiares, né? E vai preparar esse cara para quando Deus se der a ele a oportunidade de ter netos, ele vai ensinar os netos dele no caminho da verdade. Isso é o verdadeiro avivamento. Com todo respeito às outras manifestações de fé dentro dos evangélicos, né? E para que ninguém interprete mal, né? Senão pegam uma frase dessa e vai, né? Nós cremos no Espírito Santo, a gente crê, ok? Para não fazer disso uma coisa equivocada. Mas assim, avivamento de verdade nos tempos de hoje é isso, cara. É o cara olhar e ver uma oportunidade de fazer algo que contraria e ele conseguir dizer não. E a gente só consegue fazer isso se nós estivermos com a palavra encrunhada no coração. E não só o fato de conseguir dizer, mas de entender o porquê eu estou dizendo não, né? De não ficar reclamando, mas eu não faço isso aqui também, não. Eu sei, eu não quero fazer isso aqui porque eu entendi o meu propósito. E só para você entender, a gente fechar essa pegada da questão do discipulado e tal, um dos pilares de cada homem guerreiro é a memorização de versículos bíblicos. É o estudo dos versículos bíblicos. E a gente treina as pessoas a fazer uma exegese bíblica básica, uma interpretação básica dos textos, respondendo a perguntas. Um negócio muito legal, né? Eu tive um professor no seminário, isso lá em 2000, que ele me apresentou o método OIA. E eu brincava que era o método do mineiro, OIA, né? OIA, que é observe, interprete e aplique, né? Cada homem guerreiro usa essa metodologia simplista de observação de texto, de interpretação. Então, quando
o homem ele tem lá um compromisso, que é memorizar um versículo, ele é desafiado a interpretar aquele versículo. Então ele vai fazer perguntas para aquele versículo e sempre ele vai buscar dali algumas coisas. Um valor a ser aprendido, uma ordem a ser dada. Boa. Ele vai ser trabalhado para que ele consiga, no momento em que for afrontado pelo pecado, saber como responder. Vamos lá, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E aí, olha, se tem fome, dá ordem e transforma em pão. Mas nem só de pão o homem viverá. Respondendo tudo na palavra. Exatamente. A resposta que nós precisamos ter hoje, ela é aquela resposta que não nos deixa desguarnecidos frente ao desafio. Para quem me conhece sabe que eu gosto dessa coisa assim eu tenho alguns hobbies, né? Alguns deles eu não vou contar aqui. Mas eu tenho alguns hobbies que eu gosto, que são bem legais. Assim. É tudo legal, tá, gente? Ele não vai contar, mas é tudo legal. É tá tudo legalizado, não tem nada errado. Mas assim, eu tenho alguns hobbies que eu gosto. E eu brinco com o pessoal, assim, quando a gente está falando sobre essa perspectiva junto com o grupo e com as pessoas que caminham comigo e tal. Cara, é a mesma coisa de você, um policial andar com a arma desmuniciada e a munição do outro lado. Bom, na hora do pega para capar, olha, senhor agressor, senhor contraventor da lei, né? Porque a gente tem que ser politicamente correto, né, gente? Então tá. Se não tivesse sendo gravado, talvez eu usasse outras expressões. Mas assim, brincadeira à parte. Então assim, ó, senhor contraventor da lei, um momento, por gentileza, que eu vou agora municiar a minha arma para responder à agressão que você está me trazendo. Cara, não conhecer a Bíblia é ter a arma mais poderosa que existe no mundo e não saber usar. Perfeito. E não estar com ela a pronto uso, que é o termo que se usa habitualmente para essas coisas, é você caminhar com a única arma capaz de vencer o pecado, de vencer o inimigo, e você não sabe usar. A própria Bíblia diz que nós temos que ser homens preparados e que tenhamos a capacidade de manejar bem a palavra. O que é isso? Você precisa saber usar. Então, o discipulado no Cada Homem Guerreiro, ele fomenta muito que o homem aprenda a manejar a palavra, para que quando o pecado venha de frente dele, ele saiba como responder. Nosso maior exemplo sempre vai ser Jesus, né? Sim, com certeza. E é Jesus dizendo para o diabo o quê? Bom, eu não vou me curvar para você, não vou fazer pedra, não dependo disso. É Jesus respondendo isso. É Jesus, ao ser questionado em situações extremamente delicadas, né? Responde dizendo, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu conheço a frase para mim e ela me acompanha onde eu trabalho, onde eu estou, no que eu faço. Né? Aprenda a fazer perguntas. Assim a gente resolve a grande maioria das situações. Jesus faz isso, né? Ele, podendo fazer uma licença poética aqui, ele é o mestre das perguntas, né? Tem até um livro que eu comprei, eu achei o título do livro tão interessante, tão convergente ao que eu acredito, que eu comprei esse livro lá, tem esse nome, bem curioso. É isso mesmo, Jesus, o mestre das perguntas? É bom? Eu não posso te opinar ainda com certeza, assim, a primeira folheada que eu dei eu achei interessante, as reflexões. Mas é um título maneiro, né? Chama a atenção, né? Chama. Eu comprei pelo título, tá? Sendo bem honesto. Né? Quem escreve é um médico, crente, etc e tal. Bem legal. Aqui do Brasil, não gravei o nome dele. Mas bem bacana, assim, bem interessante o enredo de como é abordado e como eu aprendo com Jesus essa ideia de sempre construir as coisas a partir das perguntas para as pessoas, porque elas se constroem a partir dali. Né? E isso daí, cara, é uma coisa que vem lá de trás, vem lá desde quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Brincadeira. Né? Eu sou de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. É verdade, Volta Redonda ali do Campeonato Carioca, hein? Exatamente. Informação importantíssima aqui pro podcast, né? Extremamente importante. Não vou citar que o Fluminense perdeu
Ontem Botafogo, Fogo, né? Acontece. Mas é do jogo, faz parte. O pessoal entrou com um time Não, mais ou menos lá. Eu sendo Fluminense, o que eu mais sei que faz parte é perder. É o que eu mais estou acostumado. De vez em quando a gente ganha. Mas, pastor, conta um pouquinho como é que, né, o senhor é do Rio de Janeiro, né, Volta Redonda, e como é que o senhor veio parar aqui em Floripa? Como é que foi essa trajetória aí? Então, cara, eu vou fazer um timeline rapidinho, Perfeito. só para você recuperar, assim, né, pra gente entender, né, como é que um cara do interior do estado do Rio, né, Volta Redonda, apesar de ser uma cidade que é interior do estado, mas ela fica a 100 quilômetros do Rio, né, então é relativamente perto, né. E Volta Redonda, para quem tiver curiosidade, ler a história, vai descobrir que é uma cidade fundada no auge da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e estrategicamente colocada lá para produzir aço para enviar para os Estados Unidos, exatamente. Porque é daí que então vem a cidade do aço, então, Exatamente, exatamente. Volta Redonda não existia, né? Ela era um distrito de Barra Mansa e geograficamente os caras fizeram um X e definiram que era Volta Redonda. Dois princípios básicos que eles usaram, né? Não é o objetivo aqui, né? Viajando na maionese, mas tudo bem. Já que falou, termina. Eles precisava de aço para a guerra, né? E o Brasil era da força aliada, né? No sentido, né? Tava do lado... Contra o eixo, né? Tava do... Pega, que história, hein? Forte. Tá maluco. E aí, o que acontece? Minas Gerais, o próprio nome diz, né? Minha família toda é de Minas Gerais, tá? Só eu e meu irmão que nascemos no Rio. Olha só. Eu não tenho mais nenhum parente nascido no Rio de Janeiro, senão o meu irmão. Então, só nós dois. O restante da família, todo lá de pai e mãe, é tudo nascido em Minas Gerais. E o que acontece? Minas tem, né, minérios em riqueza gigantesca, né? Porém, não se podia construir uma siderúrgica muito perto do mar por um risco de um ataque, né, da força inimiga. E aí eles falam, poxa, mas e aí? Precisa trazer o minério. Se processar o minério em Minas, vai ser muito difícil transportar o minério processado depois já. E aí eles, não, mas também não pode ficar na beirada do mar, porque se tiver um ataque, vai acertar muito fácil. A siderúrgica se tornaria um alvo, né? E aí eles vão lá e fazem um X, que é Volta Redonda. Olha só. Porque já tinha toda uma estrutura de estrada de ferro que chegava até a região, precisaria, lógico, de melhorias, mas dali para o Rio, 100 quilômetros. E tem uma serra, o que impede que o ataque subisse com facilidade, né? Subisse tão rapidamente, né? E tem o Rio, né? Rio Paraíba do Sul, e aí o Vale do Paraíba, esse nome por causa do rio, e aí os caras definem criar a cidade ali, a cidade é fundada para esse propósito. Entendi. Ela é construída para esse propósito com o dinheiro dos americanos aí. Então, quem quiser ler um pouco mais sobre história, depois pode ler. Mas eu, menino nascido lá em Volta Redonda, de uma família de origem portuguesa, né? Meus bisavós e tal, o pessoal lá do passado era de origem portuguesa, e uma família católica praticante, né? Não nominal. O senhor fez catequese, tudo? Tudo. Crisma, tudo. Meu pai ia à igreja todo domingo. Entendeu? Ativos, todos, né? Então, eu tinha essa base familiar. Minha família é pequenininha, eu tenho 10 tios de um lado, 10 do outro. Entendeu? Natal deve ser. Não. Hoje já todos muito mais velhos, né? Alguns já partiram também, mas a família é muito grande, né? Família extensa. E nessa, pra vocês terem uma ideia, do lado de mãe, todos têm algum nome ligado a santos. Né? Santos, tradição do catolicismo. Minha mãe é Aliane de Nazaré. Olha só. Entendeu? Então, todo mundo tem, de alguma forma, conexão, porque realmente meus avós eram muito religiosos. E aí, no meio disso tudo, meu pai vem a falecer quando eu tinha 9 anos. E... Caramba, cedo, né, pastor? Muito, muito. Partiu de forma muito precoce, assim. Por uma situação que, né, de saúde, né? Ele veio falecer 12 anos depois de um acidente que ele sofreu quando ele estava na polícia. Caramba. Ele era policial militar e ele sofreu um acidente numa perseguição, lá capotou um carro e acabou tendo uma lesão que veio a causar o óbito dele 12 anos depois. Vocês imaginam que esse acidente, acho que aconteceu em 76, se eu não me engano. Foi isso, né? Porque ele faleceu em 89, então 77, né? Esse acidente não se tinha muito recurso, né? E no interior de Minas Gerais ainda, né?
Então ele conviveu com o problema sem saber da existência do problema, até quando o problema se anunciou. Aí já não tinha mais. E até foi operado 7 vezes. Caramba. Ficou 6 meses quase internado. Mas o organismo rejeitou as próteses que foram colocadas na cabeça, no tronco, onde precisava colocar, e infelizmente ele acabou vindo a falecer. E eu perdi uma referência incrível para mim, né? Que meu pai era o filho mais novo da minha avó. E então ele era muito carinhoso. Ele já pegou a fase onde os irmãos todos já tinham pagado o preço de se ralar. Normalmente Então, o último caçula é é mais assim, suave, né? Então ele era o caçula. Então, assim, pô, super brincalhão, então, brabão, né? Polícia, aquela coisa toda e tal. Ele, quando foi pro Rio, ele decidiu sair da polícia, porque ele prendeu o filho de um tenente e botaram ele de cadeia. Aí ele não gostou, achou que foi injusto. De fato foi, né? Mas ele prendeu um filho de um tenente do exército, que tava com maconha, aí complicou a vida dele demais lá. Aí depois de muita perseguição, ele decidiu que era melhor sair fora, ir embora e encerrar aquele ciclo, né? Mas nunca deixou de ser polícia, né? Continuou com aquele jeitão dele, etc. Mas era um cara muito carinhoso, muito brincalhão. E aí ele vai a falecer, a gente participa desse sofrimento todo, né? De uma perda muito grande. E em 89, quando ele falece, o INSS quebrou. Teve uma quebra do INSS, uma desorganização dessas aí, plano Sarney, Collor, isso, aquilo, né? Uma série de coisas que, para quem é mais velho aí, ou para quem gosta de história, olhar a economia do país, a gente vai entender. Que Deus nos guarde que nada mais disso aconteça, porque muita gente sofreu, de verdade. Então, nessa bagunça toda, minha mãe ficou um ano ainda relativamente bem, porque meu pai era funcionário público, né, nessa época da siderúrgica, e tinha um apoio assim no primeiro ano. Mas acabou aquele apoio do primeiro ano, o salário dela despencou. E assim, foi quase ganhar meio salário mínimo, para ter uma ideia assim da gravidade. E não tinha essas normas de que não podia ganhar menos que X, que Y, essas coisas são mais recentes, né? Essas vêm na reforma depois, lá em 94, com plano real, uma série de coisas que foram sendo feitas. Mas isso daí causou pra gente um desafio muito grande, porque nós tivemos que nos virar. Minha mãe sempre foi muito trabalhadora, né? Muito guerreira, assim, muito ponta firme, né? De realmente correr atrás. E aí nisso eu comecei a trabalhar, fui vender coisa na rua, literalmente na rua, né? Vendia salgadinho, bala, doce, picolé, essas coisas que uma criança de periferia pobre vai fazer, né? Mas sempre de forma muito honrada, né? Sim. De nunca ter faltado nada dentro de casa, de ter muita escassez, muita privação, mas nunca de passar uma coisa assim ao ponto de, né? Mas muita privação, muita escassez, muita privação, muita luta, muito limite, assim, de não poder fazer nada diferente. E nessa batalha toda, eu fui caminhando e entendi que eu precisava fazer uma escolha, né? Pra vocês terem uma ideia, assim, de forma bem superficial, né? Mas eu perdi 22 amigos. Amigos, força de expressão, tá? Colegas, conhecidos. Aquele círculo de amizade que fica ali próximo. Da rua, né? Ali da rua, né? Mas um dia eu parei para contar, eu contei 22 caras que morreram. Olha só. Né? Pro tráfico, pro roubo, pro crime, né? Pro vício, né? Overdose, esse tipo de coisa. Então, assim, muito duro, né? Um ambiente muito duro. Né? Mas a gente conseguiu sobreviver. E isso, a única explicação que tem é uma base familiar estruturada que deu continuidade a tudo isso. E aí, no meio dessa história, como eu tive que começar a trabalhar muito cedo, eu sempre já fui, por característica, eu sempre fui um cara mais mais falante, né? E era meio desconectado das crianças da minha idade. Eu sempre me relacionava mais com crianças mais velhas. E aí, eu tinha 11 anos e eu tinha um amigo de 16. Quanto que um cara de 16 anda com um moleque de 11? Porque já é uma diferença, nessa faixa de idade é uma diferença muito grande. Muito brutal, né, cara? Muito brutal. E o nome dele era Fernandes. E, poxa, a gente tinha uma relação bacana, assim, e eu batalhando e tudo, e ele morava relativamente lá próximo. E aí, um dia esse cara chegou pra mim e falou, pô, vamos lá na minha igreja? Pô, vamos lá na minha igreja? E eu frequentava a igreja, eu tinha feito primeira comunhão, crisma, tudo. E eu falei, vamos.
vou lá na tua igreja. Por deferência a ele, como amigo, né? Então, rapaziada, se você acha que você não influencia as pessoas, cuida com o teu testemunho aí, porque ele pode apontar o caminho para alguém, né? E aí o Fernandes pegou e falou comigo, cara, vamos na minha igreja? Eu falei, vamos. Natural, assim. Isso foi no carnaval de 1992. A gente era quebrado Boa época pra ir pra igreja, hein? Exatamente. Pô, você imagina, eu era um moleque, tinha 11 anos, mas minha cabeça era diferente da molecada da idade. Então não gostava de bagunça, não gostava dessas coisas e tal. E no meio dessa situação não tinha condição de fazer nada diferente, tipo, nem aquela coisa do farofeiro, né? O pessoal de Volta Redonda vai pra Angra dos Reis, o Rua Angra dos Reis lá, né? Momucaba, Prainha e adjacentes. Para quem não sabe, Angra dos Reis é onde fica a única indústria nuclear, né? A usina nuclear do Brasil. Tá lá, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que um dia eles terminam ela, quem sabe. Foi uma dessa que deu problema, não foi? Foi muitos anos atrás. Foi, né? Mas enfim. Não, mas lá nunca teve nenhum acidente, não. Efetivo, não. Mas deu alguns problemas. Porque Momucaba, que é onde fica, na linguagem indígena, quer dizer terra que mole, terra que afunda. E eu não sei, algum inteligente decidiu construir ela lá. Baita lugar. Baita lugar para você construir uma usina, né? Pô, o nome do lugar, não sei em qual língua indígena. Faltou Momucaba. um tradutor indígena ali, né? Pra ver. Pô, os caras vão construir, ela afundou, né? Ela deu problema porque ela afundou. Mas não rachou o reator, não. É bom. Então, continuamos todo mundo lá, ninguém nasceu 3 orelhas, essas coisas. Não. Mas brincadeira à parte. Assim, esse cara me chama e fala, tá tendo algumas programações na igreja, tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, vou lá. Aí, cara, vou acompanhá-lo. E aí, quando eu chego, a gente foi a pé, né? Davam, sei lá, uns 20 minutos de caminhada, meia hora talvez. Não era pertinho, mas não era também transponível de ir. E a gente foi a pé, e aí quando eu cheguei lá, eu bati o olho assim, eu olhei, eu falei, Igreja Batista do Conforto. Conforto é nome do bairro, tá, gente? O bairro chama Conforto. Igreja Batista do Conforto. Na hora eu falei, meu Deus, igreja de crente. O senhor achou que tava indo pra missa? Só que eu fui bem inocente, né, cara? Eu não perguntei pra ele qual era a igreja. Falou, igreja, vamos? Igreja. Eu tô acostumado a ir na igreja. E pra mim, todo mundo era católico. Né? Brincadeira, eu sabia que tinha uns crentes bem doidos lá que gritavam, que faziam um monte de coisa assim que mais assustava que tudo, né? Mas tudo bem, é do jogo. Eram as expressões culturais da época. Então, assim, aí eu olhei e falei, pô, igreja de crente, cara. Só que, olha a minha consciência, né? Eu falei, poxa, vai ser muita falta de educação minha virar as costas e ir embora agora, né? Porque eu tinha repúdio a crente, né? A gente sempre foi... Quem tá fora, às vezes, ainda mais naquela época, ouvia muita coisa, né? Lavagem cerebral, roubo, desvio, não sei o que, essas coisas assim que até de certa forma hoje prevalecem. Algumas críticas com bastante razão, né? De ser, a gente reconhece isso, mas não eu tinha aquele estereótipo ali, né? Não tinha aquela coisa, o conceito formado, né? E aí eu falei, tá, vou entrar. Estamos aqui, né? Já vim até aqui, agora eu vou entrar. Aí entrei, e aí foi feita teve o culto, na igreja bem tradicional, assim, não tinha bateria, piano e violão, né? E tal. Não tinha guitarra, óbvio, né? Nessa época, nessa mais época não ia não ter, tinha, né? Pianão, Cantor violão, cristão e dali. pastor cristão, um ou outro cântico que a gente chamava de corinho na época, né? Os mais novos aí não sabem nem o que se trata isso, essa expressão. Mas aí teve e tal, e aí teve uma pregação, né? E a pregação falava sobre quem era Jesus. E foi feita a pregação, e quando o pastor fez o apelo, ele disse, olha, se alguém aqui hoje talvez até achasse que conhecia Jesus, mas de fato conheceu Jesus hoje, eu queria te convidar para vir à frente. Eu levantei a mão e fui lá para frente. Eu tinha 11 anos. Assim. E nunca mais saí da igreja. Olha só. Foi isso que aconteceu. Deus me chamou de forma contundente naquela noite. Eu levantei minha mão, fui lá para frente, entreguei minha vida a Cristo. E muito daquilo que eu já tinha aprendido, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi na tradição do catolicismo, em vários aspectos.
Mas muitas das coisas que eu não conseguia conectar começaram a fazer sentido e eu entendi. E aí, aceitei Jesus e nunca mais saí da igreja. Olha só que massa. Então, isso com 11 anos. Aí eu chego de volta com minha mãe e falei, mãe, eu aceitei Jesus. Ela falou, você já foi batizado, menino? Já fez crisma? Tá tudo certo. Já tá resolvido, o que você tá inventando que aceitou Jesus? E aí foi um negócio muito marcante, assim, né? Não quero delongar demais, mas assim, dali foram alguns anos de muito desafio, no sentido da minha família. Eu fui o primeiro crente da família inteira. Olha só. Lado de pai, lado de mãe. Uma família grande, né? Você acabou de falar 10 de um Família lado, grande, 10 10 de um lado, 10 de outro. Então, a família inteira e uma família inteira extremamente crítica ao movimento dos crentes, né? Então, ali, aquilo, poxa, foi um impacto, assim, né? E eu tive que lidar com aquilo, não teve muito para onde correr. Precisei lidar com aquilo lá, e aí dá para contar um monte de história, mas o resumo da obra é que o tempo foi caminhando, e aí com 16 anos, eu, num congresso de juventude, num retiro, teve um momento de pregação, etc., e de chamado à vocação. E naquele dia eu entendi que eu tinha um chamado para o ministério. Para mim ficou claro que Deus estava me chamando. Eu estava terminando a escola técnica, eu fiz processamento de dados, e eu fui mais adiantado um pouco, então eu terminei com 16 anos. Eu ia fazer 17 em dezembro e eu concluí o ensino médio com... Com 16? Terminei com 17, né? Mas meu diploma eu ainda tinha 16. Quando ele foi assinado lá, ainda tinha 16. Eu 17 na sequência. Com ensino técnico, é isso? Já? Ah, tá. Igual é o IFSC hoje, né? Igual o IFSC, mesma pegada. E aí, eu falei, cara, vou pro seminário agora, tal, sei o que, caiu, tá. E aí eu fui falar com o meu pastor. E aí ele, calma, cara, peraí. Porque eu já tinha feito prova pra faculdade. E já ia começar a ciência da computação. E ele falou, não, Giovanni, peraí, calma. Cara, você é benção aqui na igreja, trabalha, tal, não sei o que, etc. Vamos fazer uma coisa? Vai fazer a tua faculdade, deixa você ganhar mais maturidade. Pra depois ir pro seminário. Pra depois ir pro seminário. Aí o senhor super novo, imagina, 17 até terminar a faculdade ali, 21, eu ainda tava super novo e mais maduro pra poder fazer. Exatamente. E ele me orientou dessa forma, entendeu que esse era a orientação, e para mim foi tranquilo, eu entendi. Eu fiquei meio assim de que, poxa, né? Tá me barrando, né? Todo aquele que almeja boa obra, né? O episcopado, boa obra almeja, tal. E eu fiquei meio assim, mas eu entendi e falei, ok, tá bom. Tem que ganhar mais maturidade, ainda que eu, né, já tivesse uma caminhada ali. E aí, nisso, eu vou caminhando e aí conheço a Pri. Ah, o senhor não conhecia a Pri ainda? Não. Aí conheço a Pri e a gente começa a se olhar, a se gostar, tal. Não, vamos namorar. E aí, o senhor que foi falar primeiro com ela? Ou... eu fui falar, ela foi falar comigo também. É mesmo? Foi um negócio meio assim, certinho, de duas mãos, boa. assim. Sem... E aí, poxa, a gente estava namorando há uns 2 meses, né? Se eu for contar como o pai dela me recebeu, dá uma história, tá? Eu não vou falar. Mas assim, o pai dela me mandou... podcast o pai dela me mandou embora. Foi um negócio lindo, assim, de ver. Me mandou embora 2 vezes. É mesmo? E eu fiquei lá, esperando para falar com ele. E no fim eu consegui o que eu queria, né? Dezembro agora eu fiz 26 anos de casado, né, cara? Já viu? Parou de expulsar. Uma hora ia ter que parar de expulsar, né? Uma hora ele ia ter que me aceitar. Mas assim, em resumo, a gente com 2 meses, aí eu peguei e abri para ela, que eu tinha chamado pro ministério, e ela me soltou uma aqui. Bom, então a gente tem um problema. Eu falei, por quê? Porque com pastor eu não caso. Cara, todo pastor que conta a história, a esposa, a namorada, a noiva, né, nesse momento, fala a mesma coisa, assim. Pastor Jonas esteve aqui, também contou. Acho que o Coqui... Acho que o Coqui não. Acho que o Coqui foi mais boa porque ela já conheceu ele, já estava sendo seminarista. Exatamente. Mas a grande boa parte é assim, mas não, melhor não. E ela vem de uma família que ela é a 4ª geração de evangélicos da família dela. Então,
E aí, poxa, mas como assim e tal? E aí, no fim, a gente fez um combinado. Que era o combinado do que, olha, exerça teu ministério, vá e toque a tua profissão e concilie as duas coisas. Então, às vezes o pessoal usa o termo, né, bivocacionado. O pastor Silvado, Roberto Silvado, que é lá do Bacaxeri, ele usa um termo e aí eu copio esse termo dele, tá? Pastor, eu estou pedindo licença para usar seu termo, né? Eu sou um biocupacionado. Biocupacionado, boa. Entendeu? Eu tenho duas ocupações, porque a vocação é uma só. Eu fui chamado para ser ministro do reino e para testemunhar Jesus onde eu estiver. Então, a gente, nessa pegada toda, né? O pai da Priscila veio a falecer, a gente, 1 ano e meio depois, se casa. Você vê como é que Deus vai tratando as coisas, né? A gente, às vezes, não... Mas o pai dela faleceu, fui eu que socorri ele. Foi um negócio muito duro, assim, para nós. Marcou muito a nossa vida, a nossa história. Ele faleceu 10 dias depois do acidente. E aí, 1 ano e meio depois, a gente se casou. E quando, nessa trajetória entre namoro, noivado e casamento, eu dizia para ela, pô, eu não quero ficar aqui. Eu entendo que eu tenho que ir para outro lugar. Deus colocou isso no meu coração. E eu não acho que é fora do país, mas eu acho que eu tenho que ir para o sul do Brasil. Isso era que ano, pastor? O senhor lembra? 1997. Isso na minha cabeça, 98, martelando. Você tem que ir para o sul do Brasil. Só que eu botei na cabeça que eu ia para Curitiba. Eu queria ir para Curitiba. Botei na minha cabeça que era Curitiba. Mas submetendo isso à vontade de Deus. E aí, em 99, eu conheci um cara, e na questão profissional, que ele trabalhava numa empresa, eu era responsável pela área de informática de um grupo lá que tinha na região, que tem até hoje. E aí esse cara era de lá, mas estava aqui, pá, e também era crente, também batista. E nessa pegada toda, eu colocando, né, isso diante de Deus e tal, e aí eu já estava casado, já ia, né, eu casei em 98. Então, aí no decorrer do ano de 99, pensando e tal, e aquilo incomodando. E aí, quando chega em novembro, esse cara me liga e fala assim, Giovanni, seguinte, cara, apareceu uma vaga aqui em Floripa. E é exatamente o teu perfil. Nem tava no radar do seu Floripa, né? Nada. E eu tenho 2 vagas dessa aqui. E eu queria te trazer para cá. Tu topa? Ele me ligou, né? Acreditem, eu já tinha celular naquela época. Os caras de TI. Nessa daí eu já tava com Nokia já que era um pouquinho mais discreto. DPC já tinha rodado nessa altura. DPC 650. Meus pais tinham um telefone desse que, pô, abria antenão. Pô, eu tive pesado. Pesado, tijorola. A gente, era DPC 650 foi o primeiro, um tijolão mesmo. Mas aí, nessa época eu já tinha um gradiente menorzinho assim, né? E aí ele me liga e fala. E sabe o que eu fiz? Eu respondi para ele. Falei, ok, pode confirmar a vaga, eu vou. Sem falar. E ele sabia que eu era casado e tudo, e eu falei, cara, eu vou. E aí ele pegou e falou, você não vai falar com a Priscila? Eu falei, não preciso. Ela tá comigo e eu sei que... E aí cheguei em casa e falei, e aí, amor, nós vamos mudar. Ela falou, pra onde? Florianópolis. Quando? É pra pedir demissão já? Foi desse jeito, a reação dela foi essa. Pô, a Priscila já queria pedir a demissão, ela tava só esperando. Por isso que ela trabalhava no hospital, né? E ela falou assim, eu falei, não, calma, eu preciso ir primeiro, deixa eu organizar as coisas, você vai na sequência. Já largou mesmo, tá, eu posso parar de ir amanhã? Eu posso pedir demissão já e tal. E aí foi o que aconteceu, cara. E aí eu fiz meu processo de desligamento entre novembro e janeiro. Aí vim pra cá em janeiro, né? Vendi meu Fusca branco que eu tinha. Vendi tudo Fusca que eu tinha. branco? Tinha um Fuscão Achei branco. Que só tinha Fusca azul, só vejo Fusca azul. Não, tinha um Fusca branco. Branca de Neve era o nome dele. Branca de Todo Neve. Fusca tem um nome, né? Tem. Todo Fusca tem um nome. O meu chamava Branca de Neve. E vendi o Fuscão, as coisas, tudo que a gente tinha. Mas eu tinha recém-casado, né? Então eu trouxe a mudança, tu acredita? Do Rio pra cá. Botamos num caminhãozinho lá e trouxemos tudo. E aí eu vim pra cá na frente e no carnaval ela chegou com a mudança. A mudança chegou, depois ela chegou na sequência. E aí, quando eu cheguei aqui, em fevereiro, eu fui pro seminário. Que era o Iber. Tá. Chamava Iber na época. Mas era aqui em Floripa mesmo, o seminário? São José. Era junto ali na Casa Batista, ali na Bela Vista, né, na Casa Batista.
E o nome era Instituto Batista de Educação Religiosa, que é uma instituição que tem no Rio de Janeiro, né, junto com o Seminário do Sul. E tinha feito uma ponte aqui, o pastor Roberto, a turma aqui trouxe. Depois veio se tornar IB, mas eu não terminei o curso lá. Aí a Convenção Batista Catarinense fez uma parceria com a missão de Richmond e aí montou um seminário dentro do acampamento, que era de imersão. E aí eu continuei, fiz mais uma série de disciplinas ali e acabei terminando o seminário no Seminário Batista do Oeste Paulista e terminei as disciplinas que faltavam por extensão. Boa. Entendeu? E aí concluí a formação. E aí depois disso, né? Não sei como é que a gente tá de tempo aí, se o negócio tá Tranquilo, suave. pastor, tudo certo. Mas aí depois disso eu fui trabalhar na igreja, fiquei trabalhando na igreja ali no Pantanal até 2003. Aí em abril de 2003 eu saio e fui convidado pela missão americana, pela missão de Richmond, onde tem vários missionários, né, aqui atuavam muito aqui na região. Alguns deles muito queridos aqui, com grande influência aqui em Barreiros, né, com grande cooperação aqui. Ronaldo, Alana e outros, né? E aí eu vou trabalhar com a missão para plantar a igreja. E aí fui plantar uma igreja lá em Palhoça. Olha só que massa. Exatamente, lá em Palhoça, lá na Ponte do Maruim. Né? E aí chegamos lá, não tinha igreja batista naquele bairro, é um bairro bem populoso, e fui bater canela, literalmente, visitar pessoas na rua. O Alisson, esse meu amigo, era meu fiel escudeiro, porque quando eu entendi o chamado para a missão, né, que a gente precisava fazer, eu convidei ele e a esposa, um outro casal de amigos, a Carol e o Neto, eles toparam essa ideia muito louca de plantar uma igreja. E aí a gente pegou e falou, não, legal, vamos. E toda semana a gente ia à noite visitar e deu um bocado de visita ali. O pastor Geraldo, que começou a ideia do plantação ali, depois ele passou para que eu pudesse seguir o processo, né? No total, a gente visitou mais de 200 casas. Caraca, é muita casa. E tomamos 199 nãos. Uma boa estatística, né? Foi 3 pessoas no primeiro culto. 199, 200 visitas, mais de 200 na verdade, 199 nãos, até um sim. Mas foi, o importante é... E aí o sim veio... É o foco nesse sim, né? Exatamente, aí o sim veio, cara, e a gente começou um estudo bíblico, começou a ganhar corpo, aí começamos a procurar um lugar para alugar, mas tinha um ministro religioso bem tradicional ali da paróquia, que não se afeiçoou muito da ideia da gente abrir uma igreja. Então, só curiosidade, eu fui em 4 lugares, fechei, quando eu voltei, o negócio tinha sido desfeito. 4 locais para alugar. E eu falei, não é possível, né, cara? Eu não sou muita coincidência, eu não sou tão feio assim, né, cara? Eu não sou tão feio assim para os caras não quererem alugar. E aí, na quarta, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí, na quinta, eu descobri o que estava acontecendo. Que era justamente essa visitação posterior, depois dizendo, não aluga, a gente não quer essas igrejas de crente aqui, etc. Né? Todo respeito aí, né, falando tranquilo, mas é porque a história é cômica. E aí, o que eu fiz? Aí, eu falei, cara, tem alguém sabotando esse negócio aí, porque não quer deixar lugar nenhum, né? E aí, bati nesse lugar. E aí eu liguei para o missionário, para o Clyde, e falei, Clyde, é o seguinte, eu acho que eu estou tendo alguma dificuldade aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. A missão me empresta para me pagar 1 ano de aluguel adiantado? Aí, Giovanni, por que você quer fazer isso? Eu falei, porque eu acho que eu estou sendo sabotado, Clyde. Se paga 1 ano de aluguel, ninguém vai negar, pô. Eu falei, e eu ainda vou fazer o seguinte, Clyde, aí, né, eu sou comercial também, né? Inclusive eu vou negociar, vou oferecer para pagar 1 ano adiantado e pedir desconto de 1 aluguel. Então, nós vamos economizar 1 mês ainda. Pode fazer, Giovanni. Falei, então tá bom. E aí eu fui no cara e falei com o rapaz e falei, cara, é o seguinte, se a gente fechar agora, eu te pago 1 ano de aluguel adiantado. Me dá um desconto de 1 mês, né? Vou te adiantar 11 meses, né? Me dá um de cortesia e eu te pago 11 à vista. O dinheiro não era meu, né? Era da missão, né? Mas o propósito era colaborativo entre todos. E aí o cara pegou e falou, tá bom, tá fechado. Aí eu já
fui com o contrato pronto. Claro. Pô, tá assinado, tá pago, já era. Não tem conversa, eu fui com o contrato pronto mesmo. Aí já preenchi ali, podemos fazer um contrato aqui, eu tenho que prestar contas dessa grana, tal. Tá aqui, ó, o recibo, isso, aquilo outro. Fiz a documentação ali, né? Eu sou meio chato com essa coisa de documentação já há muito tempo. Talvez porque o meu primeiro emprego foi num banco, né? Então, 14 anos eu fui menor aprendiz num banco durante quase 4 anos. O processo então, já era algo bem... processo e essas preocupações eram empíricas da formação. E aí eu peguei, e já, paguei o cara, peguei, recibo, tal. E não é que o nosso amigo foi lá bater na porta do cara depois? É mesmo? Mas o cara era ateuzão, assim. Então, o importante é meus 11 meses já era. Ele falou, tá tudo certo aqui. E aí a gente foi plantar essa igreja, cara, ficamos com ela alugada, com aquele espaço alugado, e aí o negócio começou a crescer, ganhar corpo, e aí a convenção tinha um terreno lá, e a convenção falou, olha, podem usar o terreno para construir. E aí a missão conseguiu uma parceria com o Evangelismo Pioneiro e nós conseguimos construir a capela. A capela de 100 e poucos metros lá. Ah, legal. E foi muito louco. Foi construído em 5 dias. Caramba, rapidão mesmo. A gente fez a fundação, né? Eu força de expressão, né? Na verdade, quem fez foram... Eu ajudei a organizar, usar a expressão melhor, para dar mérito e honra a quem de fato precisa ser sempre lembrado. É um grupo de pessoas bem enganjada, fez o que precisava ser feito, né? E aí bateu aquele lance da grana, né? E foi, e agora? Fundação, né? Eu precisava de 10 mil para fazer a fundação, para criar os banheiros, as coisas, porque era o compromisso, a nossa parte no projeto era essa. E a gente tinha R$400 na conta, né, cara? Aí olhamos um na cara do outro, contamos ali e falei, e aí? E eu perguntei pro pessoal, e aí, vocês topam? E a galera falou, não, vamos junto, vai dar certo. Eu falei, então, fechou. E aí, cara, botei a Priscila, já tinha o Lucas, né? Ah, já tava com o Lucas, não tinha o Lucas, né? Não nessa etapa, eu ia acabar misturando as histórias aqui. Peguei a Pri, não tinha o Lucas, e fui pro Rio, cara, e fui apresentar o projeto em várias igrejas lá no Rio para pedir ajuda. Teve um domingo que eu preguei em 3 igrejas. Um domingo de manhã e 2 da noite. Primeiro culto da manhã numa igreja, segundo culto da manhã em outra igreja, terceiro culto à noite em outra igreja. Meu Deus do céu. Eu preguei num domingo nessa igreja, que foi a igreja que eu me converti, no primeiro culto, logo ali às 9. Depois fui pregar na Igreja Batista Central, que era às 11, se eu não me engano. E depois preguei na primeira Igreja Batista de Volta Redonda, Pô, 3 à noite. Dia é complicado. No mesmo dia, né? Minha mensagem? Claro que eu preguei a minha mensagem. Pô, não, porque se fosse uma diferente pra cada um é complicado. Não, aí também, né, cara? Aí não dá, né? Eu sou um jovem pregador, né? Aí também não, né? Não, e aí, cara, dali a gente empreendeu esse projeto na Palhoça, construímos a igreja, a gente ficou lá até o finalzinho de 2009, quase 2010. Aí vieram as gêmeas, né? As meninas nascem em 2009. E a gente... eu tava muito cansadão e tal. Imagina, tocando a igreja, a empresa e a família, né? Aí eu já tinha o Lucas, aí veio as meninas, e aí foi um conjunto de coisas. Nessa época teve uma epidemia, né? Da tal da gripe lá, H1N1, que só matava a grávida. Tava tenso, mas não foi igual foi essa agora com e ela só matava a grávida. Quem morria era grávida. Aí tu imagina, né? Naquela época eu já sabia o que era usar máscara, álcool gel e etc, né? Porque eu tinha uma grávida de risco em casa com gêmeos. É verdade, ainda era gêmeos, que já é uma gravidez de mais risco ainda. E aí foi aquela loucura. E aí eu entendi ali no meio de 2009 que eu precisava dar um time, dar um tempo, porque eu estava muito cansado. E, cara, o desafio de tomar uma decisão com a igreja funcionando super bem, né? Uma congregação tinha 70 pessoas frequentando. 70, às vezes mais. Muita criança, né? Mas muitos adultos também. Uma boa frequência para uma igreja, um projeto assim. Então tava super bem, as coisas estavam indo bem e eu precisei dizer que não, né? Que eu ia ter que dar um tempo. Aí fiquei um ano mais de molho, né? Fiquei uma época numa igreja ali em Campinas. Depois, quase um ano ali nesse período mais sabático, assim, ajudando, colaborando e tal, mas mais suave, sem assumir nada, né?
E aí depois disso vim para Barreiros. E aí vim para Barreiros e estou aqui até hoje, nesse chamado aí ministerial aí de longa data. Que massa, pastor. Pastor, muito top a história do senhor, né? Obviamente a gente não falou tudo, tem muito mais coisa ainda pra gente falar, mas vamos deixar aí, quem sabe, para um próximo episódio. Legal. Pra gente falar de mais outras coisas. Muito legal o seu relato sobre ali o Ministério dos Homens, o Ministério de Casais, enfim, algo tão importante e vital assim pra nossa igreja, né? E sempre no final eu deixo um espaço pro senhor falar alguma coisa, então o senhor pode falar o que o senhor quiser aí, pode olhar para aquela câmera ali, tá? E mandar uma mensagem para quem o senhor quiser. Mandar. Legal. Enfim, fica à vontade. Bacana. Gente, primeiro agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite. Me sinto honrado, né, por poder de alguma forma ter sido lembrado e colaborar para que isso que é tão importante para os dias atuais, né, compartilhar conhecimento, experiência, vivência. E cristianismo, fé, é algo que se vive, não é teoria. Então, assim, eu sou hoje fruto de muita experiência daquilo que outras pessoas tementes a Deus, pessoas que foram usadas por Deus para poder, de uma forma tão especial, me ajudar na caminhada da fé. E eu sou muito grato a isso, porque isso é reflexo da misericórdia e da graça de Deus por nós. E é isso que eu quero dizer para você que está ouvindo, né, que guardou esse tempo para estar com a gente, ouvir essas histórias, né? Nada do que foi dito aqui tem o objetivo de enaltecer o homem, de verdade, né? Eu sou brincalhão, falo, as histórias às vezes são engraçadas, né? Pelo menos para mim elas parecem engraçadas, algumas delas. Mas tudo isso que a gente está falando aqui e conversando não tem outro objetivo que senão fazer por alguém aquilo que foi feito por mim em algum momento, né? Então eu espero que você entenda o valor do discipulado, da leitura bíblica, do aprendizado, do caminhar, que você entenda que as lutas e os desafios que você passa, eles não são em vão. Ainda, né, como a gente sabe, né, as provações desse mundo não se comparam à glória do porvir, é isso que a Bíblia nos anuncia, né? Mas eu entendo, e posso falar isso para você com alguém que já teve momentos de passar grandes desafios econômicos, financeiros, de ter sofrido com depressão 3 vezes já ao longo da minha vida, de ter momentos de grande sofrimento, grande luta, de se questionar, né, o porquê das coisas. Mas eu quero te dizer algo que é o que me faz ficar de pé. Tudo que acontece na nossa vida, sejam aquelas coisas que nos agradem ou aquelas que não nos agradam. Se você é alguém que fez a escolha de andar com Jesus, tudo isso vai colaborar para o teu crescimento na fé. Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu diria para você, para todos aqueles que decidem buscar viver a vontade do Pai. Então, entenda que os desafios, as lutas que a gente passa, elas não são em vão. Ainda que a nossa esperança maior seja no porvir, toda luta, todo desafio, toda ferida que você, porventura, passou ou está passando, que Deus curar, vou pegar a frase do pastor Carlito Paz, que diz que toda ferida curada é um ministério que foi aberto. Então, que essas histórias todas que a gente conversa e falem aqui, incentivem você a deixar-se usar por Deus pela vida de outras pessoas, tá bom? Obrigado por você ter ficado com a gente aí. Espero que a gente consiga, de alguma maneira, levar um pouquinho de alegria, de reflexão aí para as pessoas. Amém. Pastor, muito obrigado, tá? Valeu, mano. Valeu. Obrigado. Galera, esse foi o episódio com o pastor Giovanni. Então, curta aí, escute a gente, nos siga nas nossas redes sociais e até mais. Valeu!